Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês vão chegando e a gente vai começar mais uma live, a live de número 7. A gente está falando sobre o conteúdo desse livro aqui, ó, A Meta. Se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar nos stories o link para comprar o livro. James foi o primeiro hoje a chegar. Bem-vindo, James. Fábio Martinez. Mudou o nome, Fábio? Ou é esse mesmo nome aí? Vai falando aí quem tá chegando pela primeira vez. Escreve aí, primeira vez, eu não sei o que tá acontecendo, tô perdido. Se você já tem entrado aqui durante essa semana, já participou de alguma, já assistiu gravado, diz aí, já assisti todas, não assisti nenhuma, só assisti uma, tô voltando. Grande Fábio, beleza? Escreve aí pra mim. É a primeira vez que você tá vindo nessa live? A gente tá fazendo um ciclo de estudo a respeito de um livro chamado A Meta. A gente tá na aula de número 7, vai ser a 7 hoje, a 7ª aula. Eu sei que a galera tem dificuldade de acordar cedo, principalmente no domingo. Me questionaram se a gente ia fazer de domingo também ou não, mas o propósito aqui é mudar um hábito, né? E quando a gente quer mudar um hábito, a gente precisa permanecer fazendo algo por um tempo. Esse tempo é maior do que 40 dias, são 60 dias mais ou menos, e aí tem coisa que espera por vocês no final. A gente não faz nada de alegre, né? Tem um processo aqui, um método aqui. Então, a nossa ideia, o nosso intuito aqui é desenvolver um método dentro do empresário, do empreendedor, da dona de casa, do pai de família, né? Da mãe que trabalha fora e tem filho para criar e se preocupa com o que está acontecendo em casa. O método que a gente pretende desenvolver é um método de estudo diário que transforma a realidade das pessoas. Então, 30 minutos por dia apenas, e a gente consegue mudar a mentalidade de um povo em 30 minutos. Nossa, só isso, Gil? Sim. Porque se você aprender a olhar do jeito certo para os problemas e a resolver os que você pode resolver, você vai mudar a realidade da tua casa, da tua vida e dos teus negócios, tá bom? Eu sei que a galera tá chegando devagar, a gente começa sempre 7:02 a falar de conteúdo. Primeiro a gente dá uma repaginada aí no que tá fazendo, então A Meta, um best-seller, um livro que já foi vendido no mundo em todo, e assim, milhões e milhões e milhões de exemplares vendidos. Não é um negócio de vender 2 ou 3, não. Não é que nem esses livros que o povo faz no chat GPT. Sabia que esses escritores de hoje em dia, esses escritores de livro, eles estão fazendo livro no chat GPT? É isso aí. Chat GPT. Bota o chat para escrever, manda para editora, imprime o livro. E aí diz que é escritor de livro. E tem uns que ainda se gabam de falar que escreveram no chat GPT. Pessoal que tá chegando aí, escreve para mim. É o primeiro dia que eu tô aqui, ou eu tô vindo todos os dias. Faz uma semana que a gente tá junto, eu assisti só uma aula, eu perdi só uma aula. Vocês puderem escrever aí, para eu saber da onde eu parto hoje. Primeiro dia. Renata, bom dia. Bom dia, bem-vinda, desculpa. Então, a Renata aí é o primeiro dia, espero que goste do que vai acontecer aqui hoje. Tem ajudado muita gente, as pessoas têm me chamado no privado e dado bons depoimentos a respeito do que tem vivido. Então eu vou, respeitando aí quem respondeu, fazer um overview do que aconteceu durante essa semana. A gente começou na segunda-feira, eu fiz uma promessa aí para algumas pessoas que a gente estudaria junto durante um período, principalmente pessoas do meu time, que tem dificuldade ainda no hábito da leitura e da compreensão do que está acontecendo. Estou todos os dias, perdi os últimos 2 dias por conta do trabalho. Tá gravado, viu, Marcel? Tá gravado no Instagram. As lives eu tô deixando elas na íntegra, eu vou deixar sempre por 7 dias, depois eu vou arquivando elas, tá bom? Então, se você tá chegando aqui agora, não se preocupe. A gente decidiu, há alguns dias atrás, fazer um período de acompanhamento de um livro chamado A Meta, um livro que mudou a minha forma de ver negócios e de tocar os meus negócios. E assim, nos últimos 12, 13 meses, foi o livro que mais impactou o resultado dentro da minha operação. Antes disso, há outros, mas aí a gente pode compartilhar outros em outros momentos. Agora a gente está tentando concluir
Esses 40 capítulos do livro A Meta, a gente está no número 7, hoje eu vou contar um pouquinho do que aconteceu até aqui. E para parar de enrolar e seguir, vamos de história. O livro começa apresentando o personagem principal, o Mr. Hogo, que é um administrador de uma das unidades de produção de uma grande corporação. Então ele administra uma fábrica numa pequena cidade com 650 funcionários. Acima dele tem um diretor da divisão daquele tipo de produto que eles produzem, que é o Pitch, Bill Pitch, o nome dele. E acima do Bill Pitch tem a diretoria da Unicol, que é a corporação a qual eles trabalham e que tem várias divisões de coisas totalmente diferentes umas das outras. Essa divisão é uma divisão grande, com faturamento grande, mas está em dificuldades. A fábrica do Hogo não entrega pedidos em dia, tem bastante problema. No primeiro capítulo, o diretor da operação da divisão vai até a fábrica dele de carro, umas 2h30 de viagem, para ir dar uma dura nele para acelerar o processo de entrega de um único pedido que estava atrasado de um grande cliente. A história parte daí. Então, parte do ponto de que problemas acontecem. E aí ele tem um baita de um problema, porque o diretor da indústria vai até o negócio dele, até a unidade onde ele é o gestor, para dar dura, para mexer com funcionário, ele arruma briga com um monte de gente. Uma das grandes máquinas, o cara com quem ele briga tinha acabado de pôr uma forma para produzir um tipo de peça. Aí ele diz que tem que trocar para pôr a forma para atender o pedido que ele quer. O cara deixa a máquina mal montada. Quando ele pede as contas, quando eles partem a máquina despedaça. Então ele tá zangado. Depois ele vai para casa, a hora que ele chega em casa, a esposa dele tá uma arara com ele, porque tinha combinado de sair, ele esqueceu e ele toma uma dura em casa. No terceiro dia ele vai até a sede para uma reunião e leva uma dura na reunião. Então é dura, e o que tá ruim pode ficar pior. A gente concluiu até aí que existem problemas que a gente pode resolver e outros que a gente não pode resolver. E a gente tem que ter foco nos que a gente pode resolver, olhar para eles e resolvê-los, ok? E outros problemas que, como a venda, ele recebeu essa notícia no capítulo 3, que toda a divisão ia ser vendida. Ele não tem poder com relação a isso, ele não tem nada para fazer com relação a isso, ele não pode perder um segundo da vida dele com um negócio que ele não consegue resolver. Ele tem que focar no que dá para resolver, certo? Depois a gente conta a história de um encontro dele no aeroporto, indo para uma palestra, para um evento, em que ele vai apresentar a grande produtividade da indústria para um grupo de outros gestores. E ele encontra um professor dele no aeroporto e conta essa lorota para o professor. E quando ele fala que ele tinha uma melhora de 35% na produtividade, o professor vira para ele e fala: nossa, que legal, vocês estão ganhando 35% a mais de dinheiro. E aí ele planta um ninho de urubu na cabeça do Hogo e a coisa começa a ficar complicada, porque eles não estão dando lucro, pelo contrário, eles estão dando prejuízo, eles estão correndo o risco de ser fechados. Mas ele olha para os indicadores que ensinaram para ele olhar e que são errados. Quantidade de peça produzida não tem nada a ver com produtividade, a quantidade de hora-aula que você dá não tem nada a ver com produtividade, a quantidade de alunos que você tem matriculados não tem nada a ver com produtividade. Produtividade tem relação direta com o lucro. Então a gente descobriu que negócios precisam dar lucro. Lucro. Esse é o ponto. A tua operação precisa dar lucro. A meta de qualquer negócio é lucro. A meta de uma família é lucro. Nossa, Gil, como é que uma família vai ter lucro? Entregando para a sociedade filhos melhores do que eles eram, entregando para a sociedade um produto acabado que pode transformar o ambiente onde ele está. Então a gente pode pensar em família, pensar no que a família entrega como produto final os seus filhos, os seus netos, o próprio tempo da família, se ela não tiver filhos e netos, no cuidado de outras pessoas. Eu conheço alguns que não têm filhos, mas que dão lucro para a sociedade, porque dispõem da casa, do tempo, da família, do ambiente para cuidar de outros e para educar outros, e levam prosperidade no formato de transformação de vida para frente. Então, isso é aplicável em qualquer coisa. A gente fez uma aplicação do conteúdo desse livro para um retiro espiritual da igreja,
onde a gente concluiu que a gente ia ter vários problemas para chegar no momento de dizer tivemos lucro, e não é lucro financeiro com inscrição, é lucro que no final do processo uma pessoa entendeu a mensagem e entregou a vida para Jesus. Esse é o lucro que a gente quer no retiro. O lucro que eu quero na minha família é que meus filhos sejam melhores do que eu era, e que não melhores financeiramente, mas melhores como pessoas. Evitem alguns problemas que eu tive, porque já os conhecem e passaram do ponto de retenção desse problema, e que descubram novos problemas. E tá tudo bem, se for isso. Bem-vinda, Claudinha. Claudinha tá todo dia. Não erra um dia, não falha. Legal demais, Claudinha. Quando a gente chegou nesse ponto de lucro, a gente pega o personagem principal abandonando uma reunião da diretoria, voltando para a fábrica, não entrando na fábrica, parando o carro em cima do morro lá para comer uma pizza e tomar um engradado de cerveja, né, um fardinho de cerveja daqueles de Bud lá dos Estados Unidos, olhando para a fábrica falando, não é possível, eu preciso descobrir o que eu preciso fazer para mudar isso aí, para dar lucro. Aí ele volta, entra na fábrica, olha a gente parado e fala, como é que esse cara parado está me dando lucro? Olha para o encarregado de produção, que acha que está tudo normal, com um monte de pedido atrasado, ele fala, como é que eu vou pôr na cabeça desse cara que ele precisa dar lucro? E se eu perguntar para ele, tá, Ed, qual foi o impacto no retorno de lucro do negócio da sua última hora de trabalho? Eles não sabem nem o que está acontecendo, eles não sabem responder. E aí a gente concluiu que toda a cadeia da operação, todas as pessoas envolvidas na tua operação precisam saber o que é que elas precisam fazer para dar lucro. E o mais legal para mim, o mais legal de tudo aqui, até então, porque tem muito a ver com a minha área de atuação, com siglas que estão dentro do meu dia a dia no marketing, ele faz um questionamento com um controller da empresa de algumas coisas que ele precisaria acompanhar para saber se ele estava dando lucro ou prejuízo. Isso é muito massa, tá? Muito massa. Pessoal, se vocês quiserem convidar amigos para entrar aí, vai ajudar bastante. Quanto mais gente a gente tiver aqui, mais chance a gente tem de alcançar pessoas que estão precisando ouvir o que está sendo dito aqui. Você sabe alguém que está com a operação enrolada, com a vida enrolada, com as finanças enroladas, com o negócio enrolado, ele precisa ouvir o que a gente está falando aqui, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui para o ponto que eu acho mais legal, é que ele disse o seguinte, olha, se eu estiver vendendo 20 milhões e gastando 10 milhões no processo, obtendo assim 10 milhões de dólares de lucro, nem sempre isso é bom. E a hora que ele falou isso eu fiquei assustado, eu falei, como que 10 milhões de dólares não é bom? E aí ele traz uma sacada que pode ajudar você demais. Ele diz assim, se eu investi 1 milhão de dólares e obtive 10 milhões de dólares de lucro, o investidor vai ficar extremamente satisfeito, muito contente, porque ele multiplicou por 10 o investimento dele naquele período, que pode ser de um ano, de um mês, tanto faz. Agora, se a estrutura da fábrica para dar 10 milhões de dólares de lucro tem 1 bi de dólar investido para indústria, para o prédio, para estoque, para máquina, né, para tudo que uma indústria precisa ter para tocar, 10 milhões de lucro no período é horrível. E a gente chega a uma sigla aqui, que no livro ele traduz para RSI, Retorno sobre Investimento, mas que no marketing a gente chama de ROI, que é o termo em inglês, Return over Investment, yeah? Pouca gente olha para isso. A pergunta que eu mais recebo quando a gente está falando de tráfego pago para negócios é a seguinte, legal, Gil, já entendi quanto você cobra. Agora, quanto eu tenho que colocar de dinheiro no Google, no Facebook, no Instagram, no TikTok para funcionar? Essa é a pergunta que ninguém sério pode responder, sem testar e sem ir para o campo e sem entender o negócio. Nenhuma pessoa séria vai responder para você quanto você tem que colocar por dia, por semana ou por mês com anúncios. Se ela for séria, ela não responde. Por quê, Gil?
Porque depende do teu produto, do teu atendimento, da tua margem de lucro, da região onde você vai fazer o anúncio, das palavras que você escolheu, do criativo que você usou, do atendimento no telefone, da entrega que você tem, das avaliações que fizeram do teu negócio. É um combo. Então não existe retorno por investimento. Isso aí é uma balela. Falando assim, quanto que eu tenho que pôr? 100, 200, 10, 30? Não. Você tem que começar, você tem que colocar o dinheiro, entender quantas pessoas chamaram, dessas entender se é o público certo ou não, entender para quantas você vendeu, dessas entender quantas gostaram da tua entrega, quantas te elogiaram, para ver se deu lucro, se deu ROI, qual o ROI que deu sobre o investimento total do teu negócio e entender se é interessante acelerar esse processo e continuar no processo. Vocês tiveram aqui uma aula, ok? Até aqui, só para falar do que aconteceu no livro, falar de ROI, a gente tem um conteúdo para ficar um ano batendo cabeça. Um ano. Quem entendeu até aqui, fala aí. Eu entendi, tô com você, tô gostando. Só para eu saber que você não tá tomando banho com o celular, não tá lavando louça com o celular aí, tá com a mão molhada, vai ter que escrever agora. Escreve aí. Eu entendi. Bora, pessoal. E aí eu vou entrar no capítulo 7. E como todo bom judeu, como o autor do livro é, o capítulo 7 é bem pequenininho. E nos permitiu fazer essa leitura anterior. Renata, estou amando. Legal, Renata, obrigado. Eu entendi, o FJ Transportes. Legal, show de bola. Muito bom. Rodrigo entendeu, muito massa. Então até aqui a gente entendeu que vai ter problema, que tem problema que a gente escolhe para brigar e outros que a gente escolhe para não olhar para eles, porque não vai mudar nada a gente ficar brigando com eles. Uma vez que eu sei que eu posso transformar a realidade de um determinado problema, eu preciso me empenhar em resolvê-lo o mais rápido possível, achar onde que está a retenção e resolver ela. Negócios, empresas, famílias, igrejas precisam apresentar lucro e o lucro nem sempre é financeiro. Os negócios são, porque não existe nenhuma razão para ter uma empresa que não produz lucro. Todo mundo que está envolvido no processo precisa entender quais são os objetivos. Certo? Não exclui não, mas toma cuidado, depois me chama no WhatsApp aí para não fazer bobagem, tá bom? Se excluir uma página do Facebook vinculada, ele só fica desvinculado, geralmente. Então tem que entender a questão da lucratividade, isso tem que ser algo comum de todos. Aí no capítulo 7, Mr. Hogo está voltando para casa, depois das conversas a respeito de ROI, de lucro, de margem, de caixa, né? Ele diz que a casa dele tem só uma luz acesa e quando ele entra, sem fazer barulho, Julie fez o que havia dito. Deixou um prato de comida para mim, dentro do micro-ondas, o que parece alguma variedade misteriosa de carne, ele escreve. E quando eu estou esquentando a minha comida, eu ouço um ruído atrás de mim. Olho para trás. E quem está atrás de mim é a minha princesinha, a filhinha dele. E no capítulo anterior, a esposa dele diz assim, olha, a pessoa que te ama, nos últimos 2 anos, ficou aqui do lado da janela por 2 horas esperando você chegar e você não veio. E eu disse que quando eu li isso, eu me sentia como um equilibrista de pratinho desses do circo, girando o pratinho que está caindo, e um dos pratinhos é a família. Me apertou o coração, porque eu tenho uma pequenininha aqui de 1 ano, 2 anos e pouquinho também, e ela me espera chegar em casa, ela faz festa quando eu chego, e nem sempre eu chego no horário que ela está acordada. Às vezes eu saio, ela ainda está dormindo. E ele diz que ao vê-la, se emociona, pega ela no colo, ela está com um envelope na mão, porque ela tinha algo para entregar para ele. E quando ele coloca ela no colo, ela entrega o envelope. Eu fico emocionada. O envelope tem as notas dela na escola, ela é uma aluna que só tira notas 10, ele olha e pensa, a minha família está dando certo. A minha filha é a melhor aluna da classe dela. Mas eu tenho feito pouco por isso. Quem tem feito isso acontecer é a minha esposa. Aí ele dá um abraço nela, ficam conversando por um tempo, e ela pega no sono, ele leva ela até a cama, faz ela dormir,
mas ele não tem sono, ele não consegue dormir, ele está no meio do furacão, no meio do problema. Ele entra no quarto, olha para a esposa está deitada na posição de costume dela de dormir, e ele se lembra que há 20 e poucas horas atrás ele tinha saído de casa e ela estava na mesma posição, deitada, dormindo. Então ele saiu, ela estava dormindo, ele voltou, ela estava dormindo. Ele ficou envolvido com os problemas da fábrica durante o dia todo, e um dia passou, e esse dia não volta nunca mais. O tempo que passa não volta. Isso é uma realidade para quem produz na indústria. A hora perdida de produção não volta nunca mais. Mas a hora perdida com o teu filho, com a tua esposa, com a tua família também não volta. Então essa é uma luta constante de quem é empreendedor, de quem é gestor, de quem tem negócios. Isso fica dentro do meu coração, deve ficar dentro do teu coração. Como achar o equilíbrio, né, entre negócio, família, equilíbrio de tempo, equilíbrio de cuidar da tua saúde, de coisas que a gente olha pouco, cuida pouco e deveria olhar um pouquinho mais. Não desconsiderando os problemas da fábrica, não desconsiderando as coisas que estão à nossa volta com relação a negócios, mas eu tive um gestor massa demais que ele dizia assim: o que você não faz em 8 horas de trabalho, você não vai fazer de jeito nenhum. Tem alguma coisa errada com o teu jeito de fazer, porque o negócio tem que acontecer em 8 horas. Então fica a dica aí, né? Escreve ela para a tua vida, olha o que está acontecendo em volta. Ele está no meio de um furacão, no meio de uma confusão, ele está pensando naqueles problemas da fábrica, ele está pensando nos números, como é que ele vai fazer para ter margem, como é que ele vai fazer para ter lucro. Aí ele pensa assim: cara, eu vou embora. Eu vou começar a botar currículo no LinkedIn, eu vou simplesmente contratar um headhunter para me recolocar num outro negócio. Legal, né? A galera lá da matriz já está fazendo isso, porque eles já sabem que vai ser vendida a divisão, eles já estão procurando emprego. Cara, mas se eu trocar de emprego, eu posso até melhorar, ir para um lugar melhor. Eu não estou tão bem aqui, mas numa outra empresa eu já sei o que eu errei aqui, mais ou menos. Mas aí eu vou ter que sair daqui da cidade, as crianças vão ter que sair da escola, minha esposa vai sair daqui. Mas ela não quer ficar aqui mesmo, ela não gosta dessa cidade. Isso tudo passando na cabeça dele, e aí ele diz assim: eu não vou arregar. Eu não vou abrir mão do que eu estou vivendo aqui, da oportunidade que eu tenho aqui, e pelos próximos 90 dias eu vou dar o máximo de mim para mudar a realidade do negócio, para salvar o emprego de 650 pessoas. Eu não vou arregar, eu não vou embora, eu não vou desistir. E aí ele começa a refletir em como é que ele vai fazer para resolver rápido o problema, porque agora ele nem tem mais 90 dias, ele tem um pouco menos, 1.440 minutos por dia. A nossa vida é uma nova conta do banco que você tem colocado nessa conta ou tirado por dia, é isso aí. 1.440 minutos por dia, use-os bem, porque eles não voltam, é bem isso mesmo. E daqui a pouco você se vê com 20, com 30, com 40, com 50, com 60 anos e nem sabe bem o que aconteceu. Nesse momento de decisão, de que ele finalmente decide ficar, ele para por um instante deitado na cama e diz assim: eu preciso encontrar o Jonah. Eu preciso achar o Mr. Jonah. Esse Jonah foi o cara que encontrou com ele no aeroporto, que era um cientista que estava se dedicando ao processo de produção de negócios. Ele era um químico, alguma coisa que não tinha nada a ver com o processo de produção, que dá um charuto para ele que ele encontra no bolso no dia que ele está na reunião. E naquele momento em que ele está naquela situação ali, no aeroporto, ele tenta contar vantagem, o cara faz a pergunta se ele estava tendo lucro ou não, ele pensa, ele vê que não tem, o cara coloca algumas coisas para ele, faz ele pensar que meta, que é lucro, que empresa precisa dar lucro, precisa dar dinheiro, que produtividade maior é lucro maior, e faz algumas perguntas para ele que ele não consegue muito bem responder, ele fica com aquele negócio na cabeça dele, ele está há 3 dias, 4 dias, 15 dias pensando naquilo, e ele fala: cara, eu preciso achar aquele cara, pedir para que ele me aponte coisas que eu preciso realmente me preocupar para facilitar o meu caminho. Busque ajuda para fazer acontecer. É a frase de hoje.
Busque ajuda para fazer acontecer. Ele está entendendo aqui que aquela postura dele no aeroporto de contar vantagem a respeito de produção, de robô, de não sei o quê, não ajudou ele em absolutamente nada, só piorou a situação dele. Ele agora sabe que tem um problema, que tem que resolver o problema, sabe que o cara sabe resolver, mas ele não sabe absolutamente como resolver, não sabe nem para que olhar. Então, quando você identifica a tua incapacidade de acelerar um processo, busque ajuda. Busque ajuda como? Busque ajuda com gente que sabe mais, busque ajuda com curso, com treinamento, com mentoria, com mastermind, com o que você puder fazer, busque ajuda. Ontem, eu tive a oportunidade de ir até o evento do professor Marcelo Bragion, grande Marcelo Bragion, o melhor copy do Brasil, o cara que ensina as pessoas a escrever anúncio, site, carta de venda, VSL, vídeo de venda e tal, para vender mais. E ele estava apresentando lá algumas pessoas que estão no mastermind dele, que é o maior produto dele. Onde está o Wendel Carvalho, onde está um monte de grandão junto, batendo papo, discutindo sobre negócio, sobre problemas e sobre como resolver problemas. Então você imagina você tá num grupo que esses caras estão lá, você coloca um problema teu e eles te dizem como eles resolveram esse problema quando eles estiveram na vida deles. O quanto isso acelera o teu processo, certo? Então ele decide aqui no livro buscar ajuda, ir atrás do cara que falou para ele que tinha um caminho, que tinha uma solução, que tinha uma forma de fazer. E nisso ele começa agora, a partir de amanhã, da próxima aula, uma jornada para encontrar o Mr. Jonah e fazer algumas perguntas para ele. É isso, William. Junte-se aos bons e será um deles. Há alguns que dizem que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Outros que falam, muda de ambiente para mudar os teus hábitos, para mudar as tuas experiências e para mudar a tua vida. Isso tem muito a ver. E todas as vezes que eu tive exposto num ambiente em que eu sabia menos, eu cresci. Todas as vezes que você está num ambiente em que você é o que sabe mais, você vai fazer com que outros cresçam. Ah, você não aprende com quem sabe menos? Aprendo todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. O nome do profissional que eu fui ao evento dele é Marcelo Bragion. Um professor para mim, um mentor para mim. Eu fui a convite de um outro mestre, de um outro professor, que chama Marcel Rulli, o advogado que mais vende curso na internet, especialista em regularização de imóveis. Então, eu tive o privilégio de estar no ambiente do camarim deles, numa conversa de bastidor com eles, entendendo eles como pessoas, não como celebridade. Você entende que é mais uma pessoa, mais um ser humano, mas é um cara com autoconhecimento e com capacidade de resolver problemas tremenda. Claudinha, liberou aí? Claudinha falou que tinha travado. Depois você me fala se liberou, Claudinha. Então, pessoal, o meu desafio para vocês, é que vocês reflitam a respeito dos problemas que vocês têm, dos quais vocês podem lutar contra, quais vocês têm que deixar de lado nesse momento, porque não vão conseguir mudar absolutamente nada brigando com eles. Que olhem para a família de vocês, como ela está, quanta atenção você tem dado a ela. Eu tenho faltado com isso, e isso tem me feito refletir e pensar a respeito. Hoje eu vou almoçar com a minha mãezinha, vou levar a minha filha, minha mãe e minha esposa para comer algo, e a gente não precisa fazer isso só no Dia das Mães, né? Eu ainda tenho mãe, graças a Deus. Definido os problemas que você quer lutar ou não quer lutar contra eles, o que é que você tem como meta, como que a tua operação, a tua família, o teu negócio, a tua igreja, a tua célula pode produzir bons resultados. Uma vez que você decida quais são as metas e os resultados, e em empresas resultado é lucro, você avaliar se o investimento, o tempo, a dedicação que você está fazendo versus, né, contra o resultado que você está obtendo, se você está tendo ROI ou não, se está dando lucro e se o lucro é relativamente superior ao investimento. No digital, lá atrás a gente tinha ROI de 20, 24, 18. Hoje, se a gente tiver ROI de 2, a gente é feliz. O que é um ROI de 2? Eu coloco R$100 e ele volta como R$200 num produto gravado, né? Num produto digital. Eu vou vender um e-book, eu ponho R$1, eu vendo o e-book por R$2. Esse ROI de 2 hoje é o must, é muito bom. Mas em negócios físicos, ROI de 2 não fecha a conta. Então a gente precisa entender
o que é que está acontecendo no negócio, e negócio precisa dar lucro. Negócio precisa dar lucro. E por último, a lição número 7. Se você já entende aonde quer chegar, mas não sabe como, você pode acelerar o processo, você pode dar um turbo no teu negócio, buscando ajuda de gente que já fez, que já viveu e que sabe fazer. No formato de um curso, no formato de uma mentoria, de uma imersão, sei lá o quê. Qual o formato que vai ser o que você vai usar. Mas uma vez que você parte por esse caminho de buscar ajuda para acelerar, as histórias que a gente tem, as histórias que a gente compartilha, geralmente são histórias de gente que estava batendo a cabeça, batendo a cabeça, batendo a cabeça, batendo a cabeça, o cara entrou, olhou, falou, muda isso, e bum, rompeu. Né? Essa semana eu dei mentoria para um aluno lá de Fortaleza. Ele fazia Google Ads sozinho há um tempão, aí ele caiu na besteira de ouvir os conselhos daquele pessoal do Google que liga, ferraram com a conta dele. Ele punha mais dinheiro e fazia menos venda. Eu entrei, em 5 minutos eu falei, vamos mudar aqui, 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 vamos ligar isso aqui, vamos desligar isso aqui. Agora espera. Na parte da tarde do mesmo dia, ele falou, Gil, tivemos 5 ligações, as 5 de gente querendo, alinhadas com o nosso negócio. A gente está fazendo orçamento, porque o nosso produto tem um tempo de venda um pouco maior, mas a gente alinhou o público e está chegando gente que quer comprar o que a gente vende. Massa demais. E de lá para cá, dia após dia, o resultado dele tem melhorado. Então, ele tem posto a mesma grana, um pouquinho mais, porque agora ele já sente que está dando retorno, mas ele tem falado com 10, 12 pessoas todo dia que compram o produto dele. Isso no final de 15, 20 dias, que é o tempo de venda do negócio dele, vai gerar uma pressão no catavento, uma pressão nessa engrenagem que não vai parar de vender mais. Então, entender o que você faz é extremamente importante. Entender a dinâmica do teu negócio é extremamente importante. Se você não consegue sair do buraco que você está, busque ajuda, ok? Busque ajuda. Essa é a aula, essa é a lição de hoje. A gente está no tempo, 7h30. Eu entrego todos os dias às 7h30 da manhã. Espero que você tenha gostado. Espero que isso faça bem para a tua vida, que isso transforme a tua história, a tua realidade, que te faça voar para lugares maiores do que os que você está voando e que você possa no futuro voltar aqui, voltar no meu canal, voltar no meu Instagram e mandar um vídeo dizendo, professor, apliquei isso e, mudou o negócio aqui, mudou o jeito de fazer, mudou o resultado, a coisa tá voando. Obrigado, Gustav, por ter ficado aí, doutor Gustav, um monstro, né? Um cara que tem uma cabeça fora do comum e conhece um jeito de prescrever remédio manipulado lá, umas fórmulas que muda a disposição das pessoas, emagrece quem quer emagrecer. Show de bola. Obrigado, viu, Gustav, por estar aqui. Um prazer ter você aqui ouvindo e compartilhando um pouquinho do que você faz. Obrigado, Renata, por estar aqui. Espero que volte, que tenha gostado. Marcel Carvalho, massa demais, valeu. Tem uma galera lá no TikTok mandando presente. Eu não vou fazer dancinha para vocês, viu? Não adianta ficar mandando rosinha aí que eu não vou fazer presente. Mas o TikTok é um negócio muito louco, né, cara? Entra 200 pessoas de uma vez, 1000 pessoas de uma vez, tem uns 10 que ficam, uns 3 que seguem, o cara manda uma moedinha, uma florzinha. Nós vamos ficar aqui 40 dias, pessoal. 40 dias. E ó, 40 dias não vai resolver o problema. 40 dias estudando junto não vai resolver problema, porque hábitos são transformados com 60 dias repetindo uma coisa. Então a gente tem coisa pela frente para fazer e não vai acabar, não vai parar. Então não acha que você está no 7 de 40 e que no 40 a tua vida está resolvida. No 40 você vai ter o conhecimento para resolver a vida. Como é que a gente vai fazer para resolver a vida? São cenas do próximo capítulo. Bora ser assertivo, temos que ser intencionais. É isso aí, Claudinho. Intencional. E eu fico pensando, agora aqui, né, falando de digital, do idiota que teve a ideia de mandar derrubar a rede social do Pablo Marçal e elegeu ele para prefeito de São Paulo. O tonto que tomou essa decisão elegeu ele para prefeito de São Paulo. Porque agora bateram nele de forma pública e ele é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. O povo vai comprar a briga dele, comprar a dor dele. E ele só vai para cima. Ele é intencional o tempo todo.
é alguém que faz as coisas de uma forma estratégica e que a gente devia aprender a respeito do processo estratégico dele. Nem tudo que ele fala eu concordo, mas há pontos em comum ali com o que a gente pensa. E o lance é olhar o que é comum e aplicar o que é comum. Esquece o que não é comum. Beleza? Show de bola, obrigado por tê-los. Eu já tenho lá um super fã, um número 1 nos comentários lá. Que legal. Ser para ter Edvan. Número 1, nem sei o que é isso, viu? Eu sou novo nesse negócio de live aqui. Obrigado por vocês estarem aí. Amanhã, 7 horas da manhã, a gente volta aqui pro canal com o capítulo 8. Até amanhã, pessoal.